A tríplice mensagem angélica, essa tríplice mensagem antecede a cena da segunda vinda de Cristo. O cavaleiro que vem para ceifar a seara da terra. Observe, olhei, diante de mim estava uma nuvem branca e assentado sobre ela alguém semelhante ao Filho do Homem. Ele estava com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada em sua mão. Então saiu do santuário um outro anjo que bradou em voz alta, e dizia àquele que estava sentado sobre a nuvem: tome as suas foices e ceifa a terra, e colha os seus frutos. Assim aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a foice pela terra, e a terra foi ceifada. Apocalipse capítulo 14, versículo 14 a 16. Meus amigos, essa é uma advertência que deve ser comunicada nesse tempo final da história do mundo. Uma solene mensagem que visa preparar um povo para o encontro com o rei que se aproxima. Que esta tríplice mensagem e os textos da segunda vinda pronunciam uma bênção sobre aqueles que morrem no período em que essas mensagens são pregadas e creram nelas. A Bíblia diz: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. A pessoa de Cristo e sua obra salvadora constitui o tema catalisador dessa tríplice mensagem. Nela, o Evangelho eterno, as boas novas da justiça e da salvação em Cristo são o tema central e predominante. O primeiro anjo proclama o juízo de Deus. Veja, ele disse em voz alta: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Apocalipse 14, verso 7. O juízo começou sua primeira fase em 22 de outubro de 1844. Nessa data terminou o grande período profético dos 2.300 anos de Daniel, capítulo 8, verso 14, e começou a purificação no santuário celestial, a qual corresponde ao mesmo julgamento visto pelo profeta. Veja, depois disso olhei, e diante de mim estavam uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. E clamavam em grande voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Apocalipse capítulo 7, verso 9 e 10. Nessa nova fase de seu ministério, Cristo não só intercede pela humanidade, como já vinha fazendo, mas atua no juízo em defesa do seu povo, que está sendo julgado conforme os registros nos livros celestiais. Daniel capítulo 7, verso 10. Para essa fase do julgamento, usam-se os termos juízo pré-advento ou juízo investigativo, pois ocorre no período em que antecede a segunda vinda de Cristo, e no qual os filhos de Deus são julgados e examinados pelo padrão da lei divina, que deve ser obedecida como fruto da fé em Jesus Cristo. Diante da iminência do julgamento, o anjo conclama a humanidade a temer a Deus e glorificá-lo e adorá-lo. O segundo anjo anuncia a queda de Babilônia. Veja, um segundo anjo o seguiu dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. Apocalipse capítulo 14, verso 8. O falso sistema religioso dos últimos dias. A queda é consequência do sistema estar fundamentado no erro.
por ter rejeitado a verdade bíblica e defender doutrinas espúrias, como a imortalidade da alma, a santificação do domingo e salvação pelas obras, etc, etc. Amados, quem não aceitar as palavras de Cristo e não as praticar, experimentará a ruína. Veja, ele diz: mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua ruína. São Mateus, capítulo 7, verso 26 e 27. E ainda diz mais: quem ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Segundo João, verso 9. Assim, a mensagem do segundo anjo é um convite para que saiam de Babilônia todos os que foram enganados por suas falsas doutrinas. Veja, depois disso, vi outro anjo que descia do céu. Tinha grande autoridade e a terra foi iluminada pelo seu esplendor. E ele bradou com voz poderosa: caiu, caiu a grande Babilônia. Ela tornou-se habitação de demônios e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável, pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela. À custa de seu luxo excessivo, os negociantes da terra se enriqueceram. Então ouvi outra voz do céu que dizia: saiam dela vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os apanhem, não os atinjam, pois os pecados de Babilônia acumularam-se até o céu, e Deus se lembrou dos seus crimes. Apocalipse 18, verso 1 a 5. Aceitem a verdade conforme revelada em Cristo. O terceiro anjo acompanha as outras mensagens com uma advertência contra a adoração à besta e ao recebimento de sua marca. Um terceiro anjo os seguiu, dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a sua marca na sua testa ou na mão, esse beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com fogo ardente e muito enxofre na presença dos santos anjos e do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para tudo sempre. Para todos os que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a sua marca ou a marca do seu nome, não haverá descanso, nem de dia e nem de noite. Apocalipse 14, verso 9 a 11. Amados, essa mensagem demonstra que o conflito final girará em torno de lealdade a Deus, por meio da guarda dos seus 10 mandamentos, ou a obediência a preceitos humanos. Uma união entre igreja e Estado nos últimos dias. Veja, então vi outra besta que saía da terra, com 2 chifres, como cordeiro, mas falava como dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta em nome dela, e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. Apocalipse 13, verso 11 e verso 12. Obrigará a humanidade a observar como dia de guarda um falso sábado. Veja, também obrigou todos os pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Apocalipse 13, verso 16 e 17.
em lugar do dia estipulado por Deus em sua lei. Veja, Deus diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Trabalharás 6 dias por semana, e neles farás todo o teu trabalho. Mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, ao teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos, nem tuas filhas, nem teus servos, nem tuas servas, nem teus animais, e nem os estrangeiros que morarem nas suas cidades. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo que nele existe. Mas no sétimo dia descansou.